Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, eu quero hoje continuar vasculhando com vocês o nosso tesouro maior que é a Bíblia, não é mesmo? E hoje eu quero falar com vocês sobre por que é que Jesus veio. Por que Jesus veio para essa terra? Mas para nós podermos entender por que Jesus veio, nós temos que primeiro entender o que a Bíblia diz a nosso respeito. E eu quero compartilhar algumas passagens com vocês sobre isso, sobre o que a Bíblia diz a nosso respeito. Romanos 3:23, a Bíblia diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 3, de 10 a 11, a Bíblia diz: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Salmo 51:5, a Bíblia diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Jeremias 17, versículo 9, a Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Em Marcos 1:15, o Senhor Jesus, ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, meus amados irmãos, mediante tudo que eu li para vocês, então nós vemos que a Bíblia diz que você e eu somos pecadores. Somos pecadores. Talvez você é uma dessas pessoas que diz: eu nunca matei, nunca roubei, eu não sou pecador. Mas eu quero te dizer que tu é pecador sim, viu? Tu é pecador. Mas não fica triste, porque depois vem uma notícia boa, tá? A Bíblia diz que toda a nossa natureza é pecaminosa, que nós já nascemos com o gene do pecado dentro de nós. E isso é visto, meus queridos, com as crianças. Por exemplo, crianças pequenininhas que não sabem nem falar direito ainda, quando estão brincando com os brinquedinhos delas, por exemplo, com outras crianças, são egoístas, não, deixam brincar, isso é meu. Eu me lembro de uma experiência que eu tive com o meu sobrinho, que foi criado num lar cheio de amor. Ele tinha 8 meses de idade, imagina, era um lar de paz e não podíamos dar mais amor do que dávamos para essa criaturinha tão maravilhosa. E um dia a mãe dele disse não para ele e ele teve um acesso de ira com 8 meses de idade e ele queria bater no rosto da mãe e fez aquela cara de raiva. Eu fiquei chocada, eu disse: olha só o que está dentro, porque ninguém ensinou isso para ele. Mas é que todos nascemos com isso, todos nascemos com a predisposição de pecar dentro de nós. Mas, meu querido, se você insiste em dizer que não é pecador, então eu vou dizer o seguinte: vamos projetar todos os pensamentos que você teve semana passada, vamos botar ali num painel e vamos publicar. Seja sincero, você poderia? Eu não poderia. Eu não poderia. Você poderia? Ou vamos abrir o seu laptop? Ou o seu telefone celular? Vamos ver em que base que você se comunica com as pessoas, que linguagem que você usa, o que você está passando adiante, o que você está assistindo no laptop. Será que você pode fazer isso público? Aposto que muito poucos podem. Ou vamos até fazer uma coisa diferente. Vamos falar agora não só do que está acontecendo hoje, mas vamos fazer uma lista de toda vez que você mentiu na sua vida. Toda vez durante a sua vida que você pregou uma mentira, desde o dia que você tem consciência de vida. Uma lista dos nomes feios que você falou. Quantas vezes você já falou nome feio? Dos pensamentos libidinosos que você teve com outras pessoas. Uma lista das vezes que você desejou que alguém morresse porque você estava com ódio daquela pessoa. Ou uma lista de todas as vezes que você matou o caráter de alguém, falando mal dessa pessoa, fazendo fofoca. É grande a lista, né? Nem dá para fazer a lista, porque é grande demais.
muito menos dá para publicar. E essa é a realidade de nós todos. E a Bíblia diz que tudo isso se chama pecado. Eu sei que hoje em dia na sociedade ninguém gosta dessa palavra pecado. Só que eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que isso não faz diferença nenhuma. A modernidade não altera a palavra de Deus. A Bíblia é eterna. Como nós já vimos num outro vídeo, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Aquilo que a Bíblia chama de pecado continua sendo pecado hoje. Só que eu quero te dizer que, por exemplo, nós podemos esconder tudo isso dos outros. Não é mesmo? Nós podemos camuflar nossos pecados. Ninguém sabe ler o teu pensamento, ninguém sabe o que tu andas fazendo no meio da noite lá assistindo, sabe lá o quê? Não é mesmo? Ninguém sabe das tuas relações secretas ou dos papos secretos que tu levas com os teus amigos, com as tuas amigas. Só que Deus sabe. Dos homens nós podemos esconder, mas nunca de Deus. Deus sabe todas as coisas. Olha só, em Hebreus 4:13, a Bíblia diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então é o que a Bíblia diz, estamos condenados. Deus, ele tem um registro. Ele tem um registro de tudo. Todos os seus momentos, toda a sua vida, cada segundo da sua vida, cada pensamento, cada atitude, cada palavra, está tudo gravado diante de Deus. Isso não se apaga com o tempo. Mas não fique triste, porque agora eu vou dar boa notícia para você, tá? Você sabia que a palavra evangelho, ela é de origem grega? Evangelho, em grego. E ela significa boa nova, boa notícia. E qual é essa boa notícia? Que Jesus veio para pagar o meu e o seu pecado. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Agora eu vou dar todas essas boas notícias para você. Olha só, lá em João 3:16-18 a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em Isaías 53:5, a Bíblia diz: mas ele, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ainda em Romanos 8, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E ainda o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele fez a Santa Ceia. E em Lucas 22:19-20 diz: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, aí nós temos a nossa resposta. É para isso que Jesus veio. Ele deu a vida dele, ele pagou aquilo que eu devia pagar para com Deus. O castigo que eu devia pagar caiu sobre ele na cruz do Calvário. Simples assim, Jesus na cruz pagou os teus pecados e pagou os meus pecados. Só que, claro, né? Isso é se você tem Jesus como seu Salvador. Se você não tem Jesus como seu Salvador,
Você está por conta, você está com os seus pecados. Eu vou te dar um exemplo. Qual é a diferença entre uma pessoa que tem Jesus como seu único Senhor e Salvador e quem não tem? Por exemplo, eu tenho Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu entreguei minha vida para Jesus quando eu tinha 18 anos. Eu criei na mensagem do Evangelho, eu criei nessa boa nova. Quando eu escutei essa boa nova, eu quis para mim. Já eu quero isso. Eu quero esse perdão, eu quero essa salvação. Eu quero estar limpa do Deus que me criou. Eu quero, quando eu chegar a minha hora, poder fechar os olhos e descansar em paz, sabendo que eu vou para os braços do meu Criador, limpa, justificada, perdoada. Não porque eu vou ser boazinha, mas por causa do sangue do Cordeiro, por causa do Senhor Jesus. Então, o dia que eu estiver diante de Deus, a minha veste espiritual vai estar limpa. A minha veste espiritual vai estar pura, porque ela foi lavada no sangue de Jesus. Lá em Apocalipse 22, 14, a Bíblia diz: bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, na cidade eterna. Então, o dia que estiver na presença de Deus, eu vou poder entrar nessa porta bendita. Por quê? Porque eu aceitei aquilo que Jesus fez por mim. Eu recebi aquilo que Jesus fez por mim. Agora, e uma pessoa que nunca aceitou Jesus, que não quis saber de Jesus, não creu naquilo que ele fez na cruz, não tomou isso para si pessoalmente, o que vai acontecer, meus queridos irmãos? Você vai chegar lá diante da porta do céu e todos os seus pecados, grandes e pequenos, vão estar lá empilhados como uma grande montanha, porque nenhum deles foi apagado, nenhum deles foi perdoado. Toda mentirinha ou mentirona, todo mau pensamento, todo nome feio que você pronunciou durante a sua vida, toda a ira que você manifestou, toda prostituição, todo roubo, toda contenda, tudo isso vai estar empilhado na porta do céu e vai impedir você de entrar nos céus. Porque você não deixou Jesus rasgar o escrito de dívida que era contra você diante de Deus. Mas você pode mudar isso hoje. Isso que é a coisa maravilhosa, né, do Evangelho. Hoje você pode mudar essa sua história, você pode mudar o seu futuro, você pode mudar a sua eternidade. O convite de Deus está ali. Está aqui, chamando na Bíblia. Isaías 1,18, a palavra de Deus diz, Deus faz o convite e ele diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão alvos como a branca lã. Então cabe a você, meu querido irmão, minha querida irmã, aceitar esse convite ou rejeitar esse convite. O Senhor diz: vem, vinde, arrazoemos. Quer dizer, vem, vamos discutir, vamos falar sobre o assunto. Porque eu vou fazer os teus pecados serem brancos como a neve, serem brancos como a alva lã. Então cabe a você decidir se você quer ou não quer, não é mesmo? Então, receba o convite. Deus abençoe. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém.